Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura diária. Estou aqui com minha Bíblia, estou aqui com meu café, Curitiba fazendo friozinho gostoso, aqui ambiente controlado na medida do possível, mas sim esquentando bem a nossa sala, para que a gente possa ter uma leitura bem agradável com vocês. Beleza? Quero lembrá-los também que tem um videozinho que eu falo sobre a tabela, uma tabela cronológica do Antigo Testamento, para que você possa entender, compreender onde nós estamos na nossa leitura. Dito isso, vamos para a nossa leitura de hoje, 203. Muito bem, estamos aí na nossa leitura de 203, está com a tua Bíblia, eu estou com minha Bíblia NAA 365, tirei o link porque eu fui ver o link da Bíblia e já mudou tudo já, então é só procura, não vou colocar o link porque é complicado, mas procura por essa Bíblia aqui, ó, tá? 365, tá bem fácil, é só você fazer uma pesquisa no Google que você já acha essa Bíblia para comprar. Eu comprei essa aqui capa dura, então ela fica em pezinho assim, ela é mais rígida. Tem as capas normais que você pode adquirir. Ah, mas pastor, eu não tenho essa Bíblia ainda. Então eu coloco aqui embaixo todas as passagens para que você possa acompanhar na tua Bíblia também. Aí na hora que terminar a leitura daquela passagem, você dá um pause, você abre a tua Bíblia no próximo e assim a gente vai fazendo a leitura. Beleza? Então bora lá. 2 Crônicas 6, 12 a 8, 10. No momento que Salomão ele começa a construir, fazer todo o projeto do templo de Salomão, né? Vamos lá. Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela, depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu povo, a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem os seus caminhos, para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei? Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esse templo, sobre este lugar, de qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do altar neste templo, ouve tu desde os céus, age, julga os teus servos, dando a paga ao ímpio
fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo para lhes retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesse templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste a eles e aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a dor, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, visto que eles conhecem o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo seu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti, voltados para essa cidade que tu escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si, se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti, de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que destes aos seus pais, para essa cidade que escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entrega para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Deus, ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um relato
que realmente é que nem no tabernáculo de Moisés. Quando terminaram, oraram, Moisés orou junto com Arão ali e o fogo desceu do céu. Então esse fogo que desce do céu, eles falam que é o fogo santo que precisava estar sempre aceso, não podia se apagar. E quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho, esse fogo estranho não era aquele fogo, mas era um fogo feito por eles mesmos. Eles pegaram lá, fizeram um foguinho lá, como acender um fósforo e tal. Não era o fogo que era continuadamente mantido aceso, que era esse fogo que primeiro desceu do céu na consagração do templo. Isso acontece aqui, de novo, com o templo de Salomão. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor que o rei Davi tinha feito para eles louvar, feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. Isso aí. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou todo o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze de Salomão, que Salomão tinha construído, não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo, Salomão celebrou as festas durante 7 dias e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas e todos voltaram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor ainda tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, o seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu enviarei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se você se afastar de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por esse templo agora, tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses.
Os adoraram e serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. E assim terminou a consagração, né? A fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o próprio palácio. Eles também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns em Amate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Balate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha. Todas as cidades para os carros de guerra e as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos Heteus, Amorreus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus, e que não eram os de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para eles como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, cheios de seus carros de guerra e de seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha em número de 250 que presidiam sobre o povo. Então, tinha 250 homens de guerra, pessoas que estavam do lado dele para cuidar do povo. Então, ele cuidava desses e esses cuidavam do resto. É como se fosse uma hierarquia, só que de comando, né? Nada de afazeres. Aí cada um tinha o seu papel. Isso que é importante. Cuidar para que não sejamos líderes dominantes, que a gente acha que tem que saber tudo, a gente tem que fazer tudo e a gente tem que cuidar de tudo. Não dá certo. Enfrentamos isso um pouquinho aqui, mas agora está havendo mudanças. Vamos lá. Romanos 7, 14, 8, 11. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, mas faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.
Pois a inclinação da carne é morte, mas o espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha só que legal, ó. O que ele fala? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Olha só, e é por meio do Espírito, crendo que é o Espírito Santo aqui que Paulo está falando. Porque é através dele que nos é testificado, nós somos convencidos do pecado por causa do Espírito Santo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós muitas vezes tentamos persuadir as pessoas. Não, entenda, o Evangelho é a verdade. Não adianta. Não adianta. Nós temos que pregar o Evangelho. A escolha, você que está aqui me assistindo e lendo junto comigo, você escolheu seguir a Cristo por quê? Porque você foi convencido. Por quem? Não por pessoas, mas pelo Espírito Santo, que já preparou tudo para que você recebesse essa mensagem. E se você dá a abertura, a transformação, a mudança, a santificação. Paulo vai falar sobre a mudança da mente ainda, né? Mais para frente. Para não nos convencer desse mundo. Se não me engano, é amanhã que ele vai falar sobre isso. Então, gente, amanhã? Ou em Romanos 12. É o Espírito que fez toda a obra. É o Espírito que ressuscitou Jesus. Deus fez isso através do amor dele. Então, Deus nos dá alegria, nos dá singeleza para caminhar de forma simples, prática, no Evangelho, crendo, baseando a nossa fé na ressurreição de Cristo. É isso que Paulo está falando. Tirar a legalidade da mente. Ao mesmo tempo, temos que cuidar para não ir na libertinagem, entende? Tudo é graça. A hipergraça que muitos pastores, muitos pregadores dizem, não, porque a graça é graça. A graça diz que eu não sou mais pecador. Gente, cuide. Paulo diz, eu sou pecador. Na carne, isso daqui, ele é pecador. A carne erra toda hora. Só que eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. O espírito, tendo um relacionamento com ele, vai se santificar, vai buscar ser melhor, vai querer aperfeiçoar, mudar a maneira de pensar. A nossa alma está no meio dessa luta, porque é a nossa personalidade, quem nós somos. E nós temos que decidir ir para o lado do espírito. Agora, o corpo, nós somos santos em Cristo, mas o nosso corpo nos vincula ao pecado. Então, eu sou pecador, mas eu sou santo também. E isso muitos não entendem. E a hipergraça exatamente prega esse contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas pelo fato de eu ser restaurado, não quer dizer que eu tenha que pecar. Não pode ser consciente. E essa é a nossa luta dia a dia com o pecado. E Paulo diz, gente, cuidem, temos que nos santificar, mesmo que vinculados a essa carne que peca, sempre tende ao pecado. Então, dá um estudo bem grande com relação a isso. Mas vamos focar aqui na nossa leitura aqui. Salmo 18, é que eu me empolgo
e daí eu já quero ministrar o coração. Salmo 18, 1:15 diz assim. Deixa eu dar um golinho aqui no café gostoso. Eu te amo, ó Deus, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, e o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digo, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços da morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e meu clamor. Chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava em querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasa de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Provérbios 19, 24, 25. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá. A prudência repreenda o sábio e ele crescerá no entendimento. Hoje terminamos a nossa leitura de 203. Hoje foi mais extenso, mas é gostoso estar aqui com vocês, é gostoso ler a Bíblia, é gostoso ler a Palavra de Deus, ser ministrado por ela. Eu quero que você abra o seu coração para que a própria Palavra possa ser aquilo que vai transformar as nossas vidas, ok? Fundamentá-las na Palavra e assim termos alegria, energia, ânimo para avançar a cada dia, ok? Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dá um like, faça tudo o que for possível para que seja relevante esse período em que nós podemos ler a Bíblia, que nós temos ainda a liberdade de ler e de transmiti-la para as pessoas, ok? Deus abençoe, espero você na leitura de amanhã.